pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meta Doctors Talks. Eu sou Fernanda Costa Curta e, como você sabe, nos acompanha toda semana. Eu estou aqui com um convidado muito especial e hoje um convidado do coração, porque eu conheço ele há muito tempo e o nome dele é Thiago Martins. Eu chamo ele do Papa do Marketing Médico. Vocês vão me dizer no final quem vocês acham que é, se realmente é o Papa do Marketing Médico ou não, porque com certeza ele vai trazer muita coisa interessante para vocês. E eu tô com ele aqui, Thiago Martins. Seja muito bem-vindo a este programa que é sempre fenomenal, porque aqui sai ideias e explode a cabeça de todo mundo. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela apresentação. Thiago, fala um pouquinho de você para o pessoal conhecer você. Tá, bom, esse ano são 10 anos só de agência, focada na área de médicos, 13 anos dentro desse universo do digital. Quando cheguei era tudo mato, não tinha nada, e aí pudemos acompanhar essa revolução, né? Hoje nosso trabalho é muito focado em 3 níveis do médico aí dentro da jornada do marketing. E também aliado à carreira do médico. Então, aquele médico que ainda não tem uma clínica própria, que quer começar a se posicionar, se destacar um pouco mais, a gente tem um produto específico para ele. O médico que já tem algum tipo de resultado e quer acelerar, acaba entrando gestão de tráfego pago. E aí, quando já tem a clínica bem estabelecida, que faz algo mais específico e quer acelerar esse resultado já com a equipe interna também, a gente tem outros produtos. Por quê? Porque entendemos que hoje não existe uma solução absoluta, né? Cada caso é um caso, especialidade, região. Então, entendemos que é necessário personalizar para o que o médico precisa naquele momento, levando em consideração que, eu acho que a gente vai falar sobre isso aqui, é o caso de cada médico, a particularidade, onde ele quer chegar. Isso é super importante entender também. Fora que tem cada especialidade, tem o seu quê ali que a gente precisa pensar. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Queria que você trouxesse pra gente, assim, nesse tempo de carreira, nesses 10, 13 anos aí de carreira, você viu muita coisa, você passou por muita coisa, houveram muitas mudanças, eu acho que muitas crenças quebradas, né? Outras sendo criadas, muitas coisas sendo modificadas. E sim, a gente tem mudança de legislação, daqui a pouco que a gente vai falar sobre isso também. Mas o que você acha que, na sua percepção, o que impactou mais dentro dessa linha do tempo? O que você acha que trouxe mais diferença aí para as pessoas virarem o botãozinho e falarem, olha, marketing médico é uma coisa que realmente eu preciso prestar atenção? Mudança cultural mesmo, né? Do médico entender que ele já é o protagonista da própria medicina, ele é quem comanda o paciente, a consulta, o procedimento, e agora ele ter a possibilidade de, ao invés de falar um para um, como estamos aqui, falar de um para vários, um para milhares ou milhões. Antes a gente não tinha essa possibilidade, ainda que houvesse através de uma comunicação mais tradicional, uma revista, um outdoor, alguma coisa, ainda era muito mais engessada e era uma via de mão única. Eu só falo, não te escuto, você não tem espaço. E hoje, essa via de mão dupla, onde o médico pode trazer a sua opinião, trazer o seu posicionamento, trazer a sua especialidade, o seu conhecimento e transformar a sua própria comunicação, mas, sobretudo, como essas pessoas enxergam o que vai atingir a elas, o que vai acometê-las. Então, assim, essa mudança ela é muito conceitual. Antes não existia e demorou um certo tempo até para o médico entender que isso é bom. Porque quando a gente faz um recorte, o médico antes ele não encontrava o paciente dele, né? É muito raro. Quando foi a última vez que você encontrou algum médico seu? É muito difícil isso. E hoje o paciente ele faz parte da rotina do médico. Então, essa transformação, num primeiro momento, ela é invasiva, né? Porque a partir do momento que eu abro um espaço, essa pessoa está ali. Então, a depender da especialidade, o seguidor ou o paciente seguidor dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite, interage. Então, leva um tempo até o médico entender que, assim, isso é gostoso para mim, eu quero isso para mim, mas com o tempo percebe o quanto quer abrir, o quanto quer deixar entrar esse relacionamento, mas é algo muito bom para as duas partes, né? Tanto o paciente quanto
ou o seguidor, ou o paciente, quanto o médico, ganha muito com isso. Porque esse relacionamento é muito enriquecedor para os dois lados. O médico tem acesso a um feedback muito pontual, praticamente ao vivo, e o seguidor ou o paciente tem acesso a uma informação de extrema qualidade. E aí a gente entra para um outro ponto que é, a gente começa a seguir e se conectar com médicos que realmente faz sentido, né? Antes ficávamos dependentes do que havia na região, e obviamente, estando em São Paulo, estamos com acesso a grandes nomes, mas quando a gente vai para outras regiões, isso não era possível. Só poderia através da indicação, ainda que seja forte até hoje, mas eu posso me conectar e, eventualmente, se possível, fazer uma teleconsulta à distância através de um médico que eu descobri, às vezes, por um acaso, né? Por um vídeo que apareceu para mim. Então, abre-se novas portas, novos horizontes, mas o ponto de partida é realmente o médico entender se aquilo é o que ele deseja, se está no momento dele, porque não tem como a gente dizer, faz e vai funcionar. É o momento de cada um, né? Realmente, cada um. E Eu o acho que você perfil. falou, acho que você falou uma palavra bem interessante, que é o relacionamento, né? Então, rede social, ela traz muito forte isso, o relacionamento. Não é só ir lá e jogar um conteúdo e falar, olha, eu sou bom, eu fiz Harvard, eu fiz isso, meu currículo é esse, meu currículo é outro, mas se você não cria aquele relacionamento com a rede. E eu acho que é isso que as pessoas estão ali, é isso que elas buscam. Não sei qual é a sua percepção, mas eu tenho muito essa percepção. As pessoas querem se conectar não só com a sua especialidade, não só com você, mas com todo o seu ambiente, né? Quem é você, se eu crio empatia por você ou não, o que você come, será que você faz aquilo que você fala? É essa percepção mesmo? Total. É. Tanto é que quando a gente faz um recorte, por exemplo, entre gerações de médicos, existe uma prevalência de obesidade e sedentarismo em médicos de maior idade, que agora os mais novos buscam um outro perfil, por quê? Porque esses profissionais, eles não têm um outro caminho se não se posicionar, porque Sim. até que eles percorram essa curva de adquirir o conhecimento necessário, além da boa formação, ter uma boa prática clínica, ter uma boa prática tanto no que ele vai fazer, no que ele vai se especializar e conseguir de fato montar uma carteira de pacientes, que a gente sabe que não é um processo rápido, eles entendem que assim, poxa, hoje eu julgo e sou julgado na mesma intensidade, proporção e velocidade. Então eu preciso realmente fazer valer aquilo que eu falo, porque senão fica um pouco complicado, né? A pessoa que não me conhece, ela muitas vezes não entende o peso de uma determinada formação, de uma especialidade. Então, o ponto de partida vai ser sempre se eu me conecto, se eu realmente me interesso pelo que você fala e se eu consigo entender o que você fala. Se eventualmente a gente começasse a falar em latim aqui, provavelmente algumas pessoas não entenderiam e sairiam. E isso Exatamente. é importante a gente resgatar, porque a forma como conduz a comunicação hoje é de extrema relevância, né? Porque é o que vai dizer se você tem sucesso ou não num curto, médio ou longo prazo. E acho que você tocou num outro assunto bem importante, que eu acho que deve ser a dúvida de todo mundo aqui, que é assim, todo mundo acha que entrar na rede social é aumentar a sua curva de conversão de paciente. A gente sabe que não é assim. O resultado rápido, eu vou fazer marketing porque o meu amigo que eu encontrei no congresso está fazendo e ele acabou aumentando muito a conversão de paciente dele. Olha, aquele meu amigo comprou um carro novo porque ele está fazendo marketing. E a gente sabe que assim, não é assim que funciona. As coisas não são tão fáceis assim, talvez era mais fácil lá atrás, hoje a concorrência já é diferente, a concorrência já está pesada, né? E essa curva mesmo de aprendizado, essa curva de trazer esse relacionamento para dentro da sua rede, ela também é uma curva mais extensa. Então, não quer dizer que fazer marketing médico vai dar certo para todo mundo, e aquilo que você falou que é o mesmo perfil. Agora, o que eu queria te perguntar é assim, além dessa curva ela ser extensa, existe muitas agências de marketing aparecendo no mercado, né? E eu sei que você é muito específico, que você tem um público muito específico, mas eu conheço agências também que pega tudo para fazer tudo. O que eu queria trazer aqui num ponto é que dica que você dá para esse médico entender se faz sentido para ele aquela agência ou se não faz sentido. E eu vou te dar um exemplo. Às vezes eu tô ali na mentoria com os médicos que
são dois médicos com perfis completamente diferentes utilizando a mesma agência. Um ama e o outro odeia, né? Então, que ponto você dá ali para a pessoa falar, poxa, realmente essa dica vai fazer sentido para mim na hora que eu for escolher a minha agência? Caramba, pergunta de alguns milhões. Falei que ia ser quente, pessoal. Bom, primeiro, assim, valorizar a especialidade dos terceiros, assim como a sua, né? Então, o médico sai, se forma, vai para uma especialização, muitas vezes subespecialização e continua se atualizando, se especializando. Então, entender que, assim, no universo de agências, e aí, de CNPJs, de agências de marketing no Brasil, a gente está falando de mais ou menos quase 200 mil CNPJs. Então, é um universo relativamente bem abundante. Uma para cada 2 médicos, praticamente. Basicamente é isso. Quando a gente olha para o universo de especialistas em marketing médico, não existe este recorte. O que existe é um recorte através de um censo realizado pela Operandi, que é um sistema de gestão de agências. E nesse recorte, que ele é quantitativo, ele pega e identifica que existe 1% das agências que responderam esse censo que são dedicadas a saúde e estética. Tá. Então, obviamente, a gente está falando aqui também de não médicos e profissionais de saúde de modo geral. Tá naquele balaio, né? Saúde, bem-estar. É isso. Tá. Quando a gente olha, por exemplo, para tentar de alguma forma entender o que existe de agências de marketing médico, a gente está claramente falando aí de menos de 0,5% do mercado de agências de modo geral, até porque é muito novo, né? São no máximo aí 10, 12 anos de história que existe esse modelo que é do digital. Até então, isso era algo que assessores de imprensa faziam, jornalistas. Agora que a gente tem uma construção um pouco mais focada na agência. Quando a gente pensa na construção do que entendemos de posicionamento, pelo menos do ponto de vista de canais, com o que o médico pode trabalhar, a gente está falando de 2016, que é o surgimento de stories, lives, carrosséis no Instagram. Então, assim, também é bem recente. Gente, é ali, né? 2016. Pois é, o acadêmico de medicina que entrou em 2016 praticamente saiu agora. Então, assim, ele ainda nem saiu da residência, né? Então, é um mercado muito jovem. Então, assim, o ponto mais importante é, primeiro, o médico entender que é muito difícil que uma única equipe resolva todos os problemas. Isso não tem como. Não dá para entregar tudo. Ponto inicial. Entender que para cada momento da jornada existe uma necessidade diferente, porque o médico que não tem nada, ele precisa gerar posicionamento. Para isso, ele precisa de um Google Meu Negócio, criar perfis nas redes, um site inicial, por mais básico que seja, tem que ter. Então, eventualmente, você tem agências que vão entregar isso com maestria e que cobram muito menos do que agências que vão desenvolver estratégias para uma clínica que fatura 2 milhões mês e quer alavancar isso. São momentos diferentes, expertises diferentes. Então, entender que no início é mais fácil, mais pontual, mais rápido e mais barato. Mas, obviamente, também levar em consideração que, assim como à medida que eu evoluo a minha prática, eu mudo um instrumento, eu mudo a instrumentadora, eu mudo a secretária, eu também tenho que mudar o meu conhecimento, ferramentas e, eventualmente, os profissionais. Então, entender, será que o profissional que eu estou hoje, ele está alinhado com o momento que eu estou e a expectativa que eu tenho? Esse é um ponto bem importante. Segundo, entender quais são os indicadores de sucesso para cada momento, né? Porque, como falei, o médico que não tem nada, ele precisa gerar o posicionamento dele. Qual é o indicador de sucesso? Mais pessoas me conhecerem. Então, inclusive eu estava falando isso numa ligação vindo para cá, porque eu estava conversando com uma pessoa da indústria, a gente estava falando sobre 4 marcas diferentes, uma já num ponto de maturidade muito alta e uma entrando numa curva de ascensão e uma entrando no mercado. São momentos diferentes. Aquela que está muito madura, o médico que já está no alto, ele quer conversão. A gente está falando sobre converter mais pacientes, e aí existem estratégias, táticas e operações completamente focais para isso. Aquele que está entrando no momento de, opa, agora eu já entendo o que eu faço, agora eu entendo a importância de participar de fato ativamente do meu marketing, da minha comunicação,
e ser protagonista disso, ele também vai ter um indicador de sucesso que é, agora começa a gerar primeiros pacientes. Ok. E aquele que está iniciando, visibilidade. E levar em consideração que essa curva, ela varia muito de pessoa para pessoa. Mas o mais importante é a gente entender que o médico, ele precisa entender sobre isso. Porque qual é o grande erro que eu vejo, Fê? Acontece o seguinte, de modo geral, ele vai no congresso, aí ele vê o amigo, o meu amigo tá voando, né? Ele tá, nossa, impressionante. Ele volta, poxa, preciso fazer marketing. Esse é o pensamento. Não entende, por exemplo, que marketing é uma etapa do processo de comunicação como um todo. Obviamente, até aí tudo bem, não é obrigação do médico entender, faz parte, ele iniciou essa jornada para começar a descobrir este universo. Excelente. O problema é que o que motiva é preciso porque estão fazendo e está dando bom para eles. Só que aí vem um segundo pensamento que é, não gosto, não quero, não tenho tempo. E aí nós temos uma tríade muito perigosa, porque o não gostar é entendível. Não querer também é entendível. Não ter tempo é uma crença. Porque tempo, imagina, se tempo fosse o fator diferencial, nós não teríamos grandes nomes da medicina, que são nomes grandes no digital também, que estão ali a todo momento eles na frente, né, mostrando e conduzindo. Então, assim, não é sobre tempo, mas é sobre como utilizar esse tempo, como conduzir de forma... Gestão de tempo de forma mais produtiva. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Assim como tem na clínica, também para o marketing. Ótimo. Então, assim... E é uma coisa que não dá para delegar. Ponto. É isso. É uma coisa que não dá para delegar. Acho que a grande virada é o médico entender que, em algum momento, ele buscou uma agência para que a agência faça por ele, com o menor envolvimento possível. E é possível fazer isso, mas é uma comunicação mais fria, mais impessoal, não customizada e que eventualmente... E que era lá no começo, né? Funcionava. E funcionava lá no começo. Então a gente fazia aqueles postzinhos, replicava a mesma coisa para todo mundo, né? Todo mundo falava ali, por exemplo, de, sei lá, hipotiroidismo, era tudo a mesma coisa. E funcionava porque era uma vitrine. Só que isso mudou. Isso era de lá para trás. Exato. Né? Agora mudou. Mudou porque as pessoas querem entender, mas espera aí, eu busco sobre hipotiroidismo, ok, mas qual é a tua visão? É, exatamente isso. E aí a gente cai numa questão que é, eventualmente, algum tema ganha notoriedade, ganha mídia, e aí nós temos o viés do especialista, que é o médico, ele obviamente segue vários colegas, porque faz parte do universo dele, e aí ele olha, poxa, mas está todo mundo falando sobre isso, eu não vou falar. É um erro, porque se está todo mundo falando sobre isso, tem um porquê. Porque esse assunto está em alta. Exato. Mas quem te segue não necessariamente segue as mesmas pessoas que você segue. Então, essa pessoa precisa ouvir a sua opinião. Ela na verdade, ela quer ouvir a sua opinião. E aí é que tem uma grande mudança, porque antes não existia espaço para a opinião mais fundamentada, mais densa, e hoje nós temos. As pessoas querem ouvir a opinião do médico. E durante muito tempo, os médicos tinham receio. Poxa, mas vou falar, e minha opinião é um pouco contrária do que estão falando. Poxa, mas é a sua visão. Esses dias, ontem mesmo, eu estava ali, né? Aquela função que a gente faz de rolar o feed, e eu vi um nutrólogo falando mal da nutrologia, né? E eu falei, cara, mas não faz sentido, o cara é nutrólogo, eu entrei na bio dele, tava lá, o cara é nutrólogo, e ele falando mal da nutrologia. E aí eu fui olhar, aquilo me gerou uma certa curiosidade, né? Eu fui consumir o conteúdo dele, deixa eu entender né, um instinto tão contrário. E aí eu entendi. Na verdade, ele não estava falando mal da nutrologia, ele estava falando mal das práticas que estão no mercado da nutrologia. O cara me encantou. Porque ele se posicionou, olha, isso não é certo, isso estão fazendo é porque é moda, isso é aquilo. Eu falei,
Nossa, me encantou. Não conhecia. E é aquele negócio, né? Aquela sugestão que vem ali de pessoas para você seguir. E óbvio que eu comecei a seguir o cara, nunca tinha visto o cara na vida, e por um posicionamento dele controverso daquilo que ele mesmo era. Então, sim, ele está se posicionando. Achei Sim. fantástico. E olha só que importante, né? Quebrando um ponto comum, um senso comum, e que agora a gente começa a ver, né? Mais nutrólogos olhando para essas práticas que ficaram muito famosas, porque durante um tempo todo mundo gostou e agora há um questionamento. Então é legal isso, porque a comunicação é um organismo vivo, né? A mudança é muito constante. Exato. E muitas vezes as pessoas tentam encaixar tudo em pequenas caixinhas e colocar de uma forma que não mude. Ah, mas o que. Uma pergunta que a gente recebe muito. Mas o que realmente funciona? O que que você acha que funciona? Honestamente, depende de vários fatores Exato. que seria uma imprudência minha te responder sem avaliar o que acontece na sua clínica mesmo, Mas sem porque não entender tem você. fórmula mágica. É aquilo que você disse, uma personalização para cada pessoa, médico, para cada especialidade, para cada jornada do paciente, porque a gente pode ser especialista dentro da mesma especialidade, achar que tem a mesma jornada, mas quando a gente vai desenhar, as jornadas são completamente Completamente diferente. diferentes. Isso é bem importante. E assim, eu vejo com bons olhos. Eu acredito que o mercado começa a entender que, ainda que a minha clínica seja na Avenida XPTO número 300 e a sua na 350 e são muito parecidas, o universo em cada uma é É diferente. diferente. Obviamente que há uma sobreposição de grupo de pacientes, mas são coisas diferentes, né? E isso é muito bom para todo mundo, porque todo mundo ganha nas duas Sim. pontas. E você acha assim, eu tenho percebido um movimento de entrega diferente. E aí acho que você vai poder responder isso com mais propriedade do que eu. Antigamente o médico ele entregava consulta ou ele entregava alguns procedimentos e hoje ele começa a entregar mais. E aí a gente entra numa jornada de venda mais complexa e mais robusta, que acho que o médico começou a entender agora. Então a gente tem médico que tem infoprodutos, tem médicos que vai para a área da educação, tem médicos que já começam a entregar uma experiência mais robusta para o paciente ali dentro. A gente tem a deshospitalização, então tirando procedimentos dos hospitais para trazer para os procedimentos ambulatoriais. Então essa jornada ela ficou mais robusta, Uhum. ela ficou mais complexa e com isso a comunicação nas redes também ficaram diferentes. É, É isso? é porque as pessoas entenderam que para tudo, né, na vida, eu posso ser correntista de 4 bancos diferentes e a cesta que eu tenho com cada um é diferente, o que eu consumo de cada um é diferente, a forma como a pessoa vai me conduzir na XP não é a forma como serei conduzido no Itaú e para tudo é assim. E o médico começou a entender que agregar valor à marca dele pode ser agregar serviço, mas pode ser agregar experiência ou como ele conduz. Tem um ponto interessante que nós temos aí uma adoção muito grande de clínicas que cresceram e elevaram o padrão, elevaram o Uhum. ticket, e aí a gente tem um entendimento de que muitas clínicas hoje correspondem ao que seria equivalente ao mercado de luxo. Há uma busca por isso, em especial em São Paulo, em algumas outras capitais, mas sobretudo São São Paulo, numa região muito específica, a gente tem uma busca muito incansável por se posicionar como marcas de luxo. Porque, de forma geral, médicos tendem a consumir marcas de luxo, gostam dessa experiência, voam numa classe executiva, numa primeira classe, tem um concierge, então, poxa, mas se isso é gostoso para mim, também pode ser para o meu paciente. E é interessante porque eu vi uma frase esses dias de uma colega de profissão, Nicole, que só atua com marcas de luxo aqui no Brasil, e ela falou: high ticket não é luxo. Eu achei fantástico isso, porque o que a gente vê é a percepção de valor muito alta, procedimentos de alto valor agregado, mas que não necessariamente correspondem ao que é o mercado de de luxo. luxo. Mas é um caminho para isso, né? Porque as clínicas começaram a entender que não é sobre trazer um paciente para fazer um procedimento, mas é como eu construo uma jornada para que esse paciente seja de fato meu paciente, que consuma 1, 2, 3, 5, 10 Isso. procedimentos
e que fique aqui por mais tempo, que eu possa agregar para que ele se sinta em casa. Tanto é que a gente começa a ver algumas clínicas que dá vontade de você ficar no espaço, diferente de uma visão de clínica médica de 10, 15 anos atrás, com aquela Exato. recepção. Revistas de 1900 e bolinha, né? Vamos passar esse ponto que dá até aflição. Exato. É isso aí, você vai no banheiro e tem um cartaz colado, né? Tipo, jogue o lixo no lixo, não jogue na privada e dê descarga. Então, mas ainda existe esse tipo. Muito, Ainda muito. existe esse tipo. E talvez sejam aquelas pessoas que não viraram a chave, ainda estão no automático. Ainda a gente tem uma porção médica que ainda estão ali dentro de equipes e ainda não ganhou um protagonismo e tá tudo bem, tem tempo para todo mundo, Exato. né? Assim como tem ali o residente que está saindo da residência, tem o plantonista que está fazendo transição do plantão para uma carreira um pouco mais sólida. E é aquilo que você disse no começo. Cada um tem o seu momento e cada momento tem uma jornada certa, Exato. né? Agora, Tiago, assim, e tô falando pra vocês, gente, ele é o Papa. Acreditem em mim. Conversar com ele é uma aula, assim. A gente não conversa, a gente para, escuta, e eu já tô querendo um caderno, inclusive, para anotar. Mas assim, olha, a gente vê então esse tanto de agência. A gente, pelo menos eu sempre falo que saúde é um mundo à parte. Para mim eu tô na saúde há 25 anos, então eu não consigo enxergar saúde igual o agronegócio, por exemplo. Eu encaixa muita coisa do agronegócio, encaixa na saúde, mas 90% da saúde não encaixa dentro do agronegócio. Uhum. Então, eu, Fernanda, tenho o costume de ir procurar em outras áreas boas práticas para trazer para a saúde. Mas quando eu faço ao contrário, não combina. Uhum. Né? Como diz minha avó, destoa. Então, é muito difícil. E a mesma coisa quando a gente pega uma agência ali que não é especialista em saúde Uhum. e a gente começa a trazer para dentro da saúde, e dentro da saúde, eu sempre falo, é a área mais codificada do mundo, né? É muito tecnês, a gente fala muito termo técnico, e que às vezes a pessoa, ela não consegue se conectar, e aquela agência, ela não se conecta. Mas, muitas vezes, ela veio porque o fulano indicou, né? Olha, eu tenho um e-commerce de roupa, e essa agência me traz muito cliente, né? Ai, olha, eu vendo carro, e eu vendo carro de luxo, né? Seria o meu cliente high ticket, você precisa fazer com essa agência. E na hora que o médico, ele gasta ali, ele se empolga, ele se estimula, ele contrata essa agência, e depois de 3, 4, 5, 6 meses, ele não tem resultado. E aí ele acha que o marketing não funciona. Uhum. E é isso que a gente acaba vendo, e a gente entende que precisa ter essa especialidade, porque é um mundo à parte, a conversa é diferente, né? Por mais que a gente entre no universo que paciente agora também é cliente, mas existe coisas dentro da jornada de confidencialidade que a gente não encontra em outras áreas. E aí, como é que você... E eu sei, aí, gente, eu vou falar um segredo para vocês. Porque o Thiago, ele encontrou ali um universo paralelo no mundo além, né? Marvel. Então, assim, num universo paralelo, e você chegou à conclusão de que você já tinha expertise suficiente para ensinar outras agências aquilo que você faz. Porque você faz com muita maestria, né? Te conheço não sei quanto tempo, já uns... Há uns 7, 8 anos, talvez. Gente, faz tempo, né? Tipo, ele estava começando. Já faz tempo. Então, mas você foi criando essa expertise, você focou na área, né? E hoje você ensina outras agências a ter o mesmo sucesso que você tem. E eu queria entender um pouco de você, acho que foge até um pouco aqui do nosso assunto, mas é uma curiosidade pessoal minha. Gente, segura, é uma curiosidade pessoal minha. Como é que você pega essas agências que estão chegando? Qual é a tua visão dessa curva de amadurecimento? Porque você acompanha essas agências por um tempo. E quando você solta elas no mercado, que você fala, beleza, agora caminha sozinho. Como é que você está enxergando esse amadurecimento das agências também na área da saúde? Honestamente falando, muito, muito, muito difícil. Por quê? O surgimento deste projeto, dessa marca, o ponto de partida era qualificar para que a gente pudesse contratar novas pessoas para a equipe. Sim. Porque, basicamente, se essa pessoa passou por esse intensivo, ela entende o nosso modelo de negócio, como a gente trata, o que a gente faz. Então, é uma pessoa que está um nível acima do mercado de modo geral. Funcionou com algumas pessoas, com outras não, né? Mas é um ponto de partida
para a gente poder trazer novos talentos. Tá. Mas o que, assim, eu não digo nem pela agência, mas é pela cabeça e entendimento do empresário, né? De entender que isso é um negócio. E, sobretudo, como negócio, eu preciso escolher a velocidade, para onde eu quero ir, como eu quero chegar, onde eu quero chegar e como eu quero ser reconhecido. Então, sim, ao passo que existem pessoas que levam muito tempo entre nichar ou não para o médico, marketing médico, existem pessoas que fazem essa virada muito rápida, tem pessoas que evoluem com muito rapidez, mas outras um pouco mais devagar, porque não existe um único modelo absoluto. O nosso modelo hoje de agência, durante muito tempo, nós éramos o modelo boutique, então a gente atendia poucos clientes para que a gente pudesse entregar com maior precisão. Durante muito tempo foi funcional, até que entendemos, não vale a pena neste momento ser assim, porque a equipe já está muito bem qualificada, já tem um tamanho legal, então posso abrir novos braços para receber novos clientes e criar uma jornada para ele. Então, sim, esse é o modelo que nós ensinamos ali, Tá. de como precificar dessa forma, o que entregar, porque tudo é muito, muito, muito customizado no nosso modelo. Há agências que querem ser mais rasas e tá tudo certo. Há agências que querem mais escalabilidade. Tem alunos que chegaram com 20 clientes e hoje eles têm 120. Mas é um modelo que, assim, eu estudo esse modelo dele, mas não é um negócio que eu desejo para mim, por exemplo. Sim. Então, assim, é, quem realmente quer se dedicar e quer alavancar ali, tem muito espaço. Mas é, de fato, um entendimento que eu preciso mergulhar nesse universo. Não dá para ficar buscando muito a referência de fora dele. Algo que eu sempre digo é, poxa, durante 5 anos eu me abstive de participar de eventos de agências, de ir para qualquer tipo de grupos de donos de agências, porque eu precisava me inserir de uma forma muito profunda no meu universo médico. Então, eu passei 5 anos só indo para congresso e não indo para nenhum evento dos mais variados, que são gigantescos da minha área. Por quê? Porque o meu evento ali da minha área, eu sei o funcionamento, mas o congresso eu não dominava, eu precisava entender qual era a porta, como funcionava. E o que que a gente percebe? Quem consegue ter essa visão de que em um determinado momento você precisa mergulhar e fechar os olhos para o que está em volta e só olhar para isso, vai muito bem. Óbvio que tem também o quanto essa pessoa pôde se desenvolver em soft skills, relacionamentos, gerência, gestão de pessoas, gestão de processos, porque a gente busca sempre documentar muito bem o processo para que a gente possa replicar aquilo que foi funcional. Porque partimos do pressuposto que atendemos um mercado específico. Então eu sei quais são as regras que regem esse mercado. Eu sei o que pode e o que não pode. Mas aí eu começo a entender que, olha, nutrólogo existe essa ação que vende muito bem. Essa aqui não funciona. Essa é bom para endócrino, essa não é. E aí você começa a descobrir. Então, o grande ponto ali são as pessoas que começam a entender de fato assim, como eu olho o que é funcional e como eu consigo replicar isso. Vale entender que, de modo geral, o mercado de agências sempre se colocou muito abaixo do profissional médico, mas muito abaixo. Isso é até um trabalho que a gente tem muito forte no início da formação com o pessoal, de entender que, olha, esse profissional, esse médico, ele buscou você. Você é o especialista. Então não é sobre, o que que você acha, doutor? O senhor, óbvio, respeito do início ao fim, mas assim, você é o especialista. Exato. Então é você quem tem que trazer a visão e ditar o caminho. Como vocês vão chegar lá, obviamente que tem seu peso, tem o peso do médico, e isso se constrói a 4 mãos. Mas eu não posso colocar um médico para me dizer tudo e eu só executar, porque aí, de fato, é mais fácil não desenvolver como agência e buscar entrar na operação desse médico e ficar fixo ali com ele.
Então, assim, é um mercado muito interessante, muito jovem. Nós temos uma baixa barreira de entrada, né? Porque não exige que tenha algum curso. Então, tem muitas pessoas que são jornalistas e migraram, engenheiro, advogado, relações públicas. Então, sim, tem de tudo. Tem muita gente que entrou a partir da pandemia, então é um mercado relativamente jovem. Quando a gente olha, por exemplo, né, em eventos, de modo geral, muitas pessoas abaixo dos 30 anos, um mercado muito mais jovem. Não que isso seja um problema, mas é que muitos ainda não passaram, por exemplo, por uma agência antes, não trabalharam em outros locais. Então, sim, precisa realmente querer buscar referências e o que você falou um pouco antes, olhar para outros mercados para que você possa também entender, mas assim é aqui é assim, então como que eu faço para funcionar para mim, né? Então tem espaço demais, ainda mais se a gente for pensar com o volume total de médicos existentes no Brasil hoje, a gente tem uma conta lá que é basicamente um estrategista, né, que é o que a gente busca formar, estrategista de marketing médico, atende com qualidade 6 médicos, no máximo 6 médicos. Então a conta são de milhares de Gente, eu vou estrategistas. falar assim, mas a régua do Thiago é aqui em cima, tá? Pois é, Olha lá, ele é que eu conheço, a régua dele é aqui em cima. a gente busca fazer coisas bem difíceis pra E, gente. Tiago, eu te admiro muito, né? E aí vou rasgar um pouco de seda aqui, pessoal, segura aí, mas eu te admiro muito porque eu conheço a tua jornada, eu participei bastante da tua jornada. E o que eu mais admiro em você é exatamente isso, diferente de outras pessoas que estão na área, que vieram da área da saúde, que continuam. Eu conheço muitos médicos que migraram para o marketing médico, Uhum. pararam de atender paciente e falaram, não, vou abrir uma agência de marketing aqui e vou dar conta. Você fez ao contrário, você veio de outro universo, mas você caiu de cabeça dentro da medicina, né? Então você foi lá, você buscou, você se aperfeiçoou e você sempre está disposto a aprender mais, né? A sua verdade nunca é uma verdade absoluta, você é super polido nisso, ele nunca fala que ele sabe, ele sempre fala, ah, eu vou pensar, eu vou estudar, então você também se tem essa abertura para estudar, e você teve aquela fase que todo mundo que chegava a você, você prestava o serviço, assim como eu, né? E hoje a sua chave virou assim como a minha. Então hoje a gente tem o cliente que a gente quer e não o cliente que quer a gente. Então a gente chegou num patamar onde que bacana, eu vou trabalhar com quem eu consigo compartilhar, com quem eu consigo agregar, porque o sucesso dele é o meu sucesso e a gente tem que voar e flopar junto, né? Então eu me vejo muito, quando eu te acompanho ali, mesmo que à distância, eu falo, nossa, gente, que bacana, a gente começou junto lá atrás, né? Eu lembro duas crianças ali começando, né? Ó, criança, eu muito mais velha do que ele, mas houve uma evolução, né? E hoje você escolhe os seus clientes. E aí eu queria que você deixasse aqui para o pessoal pensar, né? Quem é o cliente do Thiago? Para ser cliente do Thiago, porque eu sei que você escolhe o teu cliente. Eu não vou mais hoje ligar para você e falar, Thiago, boa, quero fechar contigo. Não é assim, né? Precisa entrar na tua vibe. Precisa entrar na tua mentalidade, né? Primeira coisa, gente, o Thiago vai falar, ó, preenche esse tanto Esse de formulário. papel aqui, preenche esse formulário. O médico que não preencher nem chega até você, É isso. né? Então, assim, você criou estratégias para que você possa identificar que o cara que te quer precisa ser querido também, né? É. E qual que é o teu perfil para você falar, não, esse cara realmente eu vou trabalhar com ele, eu quero entregar para ele. O que de fato eu atendo hoje, que participo ativamente, de modo geral, médicos com pelo menos 15, 20 anos de formado, que já tem clínica própria, desenvolveu a equipe, entende a importância do marketing, entende quanto deve ser investido, já passou pelo momento de não gosto, não quero, quero, mas não gosto, preciso, e agora sabe que precisa de uma visão mais sênior, mais estratégica, para que possa guiar o que já existe operacionalmente e acelerar o resultado existente. Aí tem uma série de fatores, tanto de faturamento quanto de maturidade de marketing. Esse é onde eu atuo diretamente, né? Clientes que eu participo ativamente. Mas existem outros perfis. Por exemplo,
Essa semana agora, 15 dias atrás, na mentoria, entrou uma oftalmologista que acabou de sair da residência. Então, assim, eu atendi o pai dela tem 30 anos de formado, atendi ele durante alguns anos, até que eles conseguiram desenvolver, porque nós pensamos muito nisso, assim, o cliente não é meu, eu estou com ele. Isso. Então, em algum momento, tanto ele quanto a gente, cada um segue seu caminho, né? Então, a gente busca qualificar muito esse médico para que ele entenda, porque toda vez que ele abrir a câmera para fazer alguma coisa, ele vai lembrar do que eu falei para ele há 5 anos atrás, 10 anos atrás. E para mim isso é muito importante, por isso que a gente tem uma taxa de indicação muito alta. Então, atendi ele no passado, ela terminou a residência, está voltando para a cidade natal dela, falou, cara, meu pai disse que eu preciso falar com você. E aí ela entrou na mentoria. E ela está iniciando o marketing dela agora. Ao passo que entrou uma pediatra com já praticamente 30 anos de formada, referência na cidade, que está no momento de transição de convênio para o particular. Por quê? Porque já está com uma idade que, assim, ela é referência, ela é desejada, ela atende quem ela quer, Ela não precisa mais do ela não operador. precisa. Ela não Então, precisa. doutora, você pode acompanhar meu filho? Não, se não participei do momento do nascimento, não atendo essa criança, não atendo esse bebê. Então, Olha que assim, bacana. ela tem já um posicionamento, só que é, toda a vida dela, a forma como foi construído e colocado na mente dela, a transição para o particular é muito difícil. Mas assim, é uma pessoa que é muito querida por mim, eu conheço a família, a gente já tem um relacionamento. Então, assim, se a gente fosse olhar por fatores que entendemos, não é o nosso perfil. Mas atendemos por uma questão que, poxa, eu particularmente quero fazer parte desse momento porque quero que ela viva essa satisfação de poder olhar a agenda dela e falar: é isso, hoje faço exatamente o que E eu você quero. tem uma esteira ali de produtos, Tem. né, Thiago? Você acabou ao longo do tempo desenvolvendo essa esteira. Conta pra mim como é que é, pra mim não, pra gente, né? Como é que, porque eu já conheço essa esteira, inclusive, mas conta pro pessoal como é que é essa esteira, né? Tá, O que que você oferece hoje? Porque eu acho que é muito inovador, é diferente do que a gente enxerga aí fora. Conta pro pessoal como é que é essa esteira. beleza. O desenvolvimento da esteira foi um pouco extenso, né? Ao todo, contabilizando, são mais de 3.000 médicos que passaram por cursos e mentorias, mas hoje formatamos da seguinte forma. O primeiro passo, nós não temos mais cursos online, né? Existe a mentoria, que toda segunda-feira tem encontros ao vivo e tem também as reuniões mensais, um para um, então onde eu faço um acompanhamento ou alguém da minha equipe que eu preciso alocar naquele momento e o conteúdo gravado. Então ela é híbrida, né? Ela é online ao vivo, online gravado. Tá. E para cada pessoa que entra, a gente cria um plano de ação. Você começa por aqui, assiste isso, faz isso. Mas toda segunda tem encontros. Então, a gente, 2 vezes por mês é comigo, 2 vezes por mês ou com a equipe ou com convidados. Ontem, por exemplo, foi tutoria de copy. Então, Legal. meu copy olhando cada um dos médicos que estavam ali ao vivo, guiando como conduzir, como criar o conteúdo de acordo com a necessidade deles, de acordo com o plano de ação que foi desenvolvido. A mentoria ela é para o momento de virada de chave, o médico que ele deseja iniciar o marketing, mas sobretudo que ele não queira ser refém de terceiros. Esse é o ponto principal. É o que vai mudar lá na frente. Ele se esforça agora, porque, óbvio, E agora ele tem mais tempo do que ele vai ter lá na frente. exato. E aí, no futuro, ele entende. Porque a gente consegue qualificar a visão e a prática do médico para que, no momento que ele precise contratar alguém, tenha um porquê claro. Porque o grande problema hoje é o médico, ele quer contratar alguém para fazer o marketing, mas ele não sabe o que é o marketing, ele não sabe o que tem que ser feito, por quê, por onde e como. Então, é um contrato no escuro. E aí nós temos um desalinhamento muito grande de expectativas, que é a receita clara do insucesso. Então vai dar ruim. A maior parte vai dar ruim. Então a mentoria ela serve para esse passo do médico entender, esse é o momento que eu preciso. E óbvio que há casos e casos. Tem alguns casos que a pessoa entra na mentoria, já aconteceu,
para a gente validar. Será que esse médico, ele veio querendo um produto mais premium, a gente fez um direcionamento, entra na mentoria. 2, 3 meses depois, legal, vamos fazer um upgrade aqui. Mas porque a gente também busca se blindar, né? Poxa, eu não conheço como é a dinâmica desse médico, aqui talvez pode ser um caminho. Um segundo passo é o programa de gestão de tráfego pago, que aí é onde especificamente a gente vai trabalhar campanhas Google e Meta, né? Que aí seria mais para Instagram, para visibilidade, crescer o perfil, engajamento e conversão. Os 4 pilares aí que vamos sempre trabalhar. E aí já é para um médico que entende o que é o marketing, entende o que precisa fazer, Já colabora. participa ativamente, né? Não fica ali por fora, ele entende que ele é parte do núcleo e que tem algum esforço já. Por exemplo, eu gravo vídeo com frequência, eu tenho uma produtora que me grava uma vez por mês, eu tenho aqui a minha auxiliar que faz alguma coisa ao longo do dia. Então, assim, já tem algo e quer acelerar tanto visibilidade, crescimento desse perfil ou dos perfis, engajamento e também a conversão. E aí o serviço mais premium, que é a Growth Magic, que é a consultoria, onde a gente assume toda a estratégia, todo o direcionamento. Aí ele é muito mais específico porque a gente vai construir mesmo a 4 mãos. Então, vamos gravar vídeos? Vamos. Os roteiros são precisos, então o médico ele só chega, senta e grava. Ele já tem tudo pronto, o que ele tem que falar, como vai falar, a produtora sabe o que tem que ser feito, toda a estratégia é construída de acordo com a meta e o objetivo daquele ano. Então aí, nesse caso, ele já é muito mais específico, por quê? Porque eu entendo o que esse médico precisa e esse médico tem a maturidade de marketing já mais elevada. Muitas vezes já tem, inclusive, alguém internamente fixo dentro do marketing, ou que seja para produção de conteúdo, ou que seja, de fato, para operacionalizar algo do marketing, e aí a gente vai entrar com essa força no marketing e também no comercial. E muitas vezes desenvolvendo um CRM, um fluxo ali de receber, tratar e converter esse lead para transformar o seguidor em paciente. Então, assim, esses eu atuo mais diretamente. Tá. Mas hoje nós temos o time de estrategistas divididos por especialidade. Então, se é um dermatologista que chegou, a pessoa que atende ela, as pessoas que atendem ela, só atendem dermatologistas. Então, o dia a dia delas Fica mais é só fácil, isso. sabe o que tá falando, né? Entra É no isso. mesmo linguajar, isso é fantástico. E aí sabe exatamente o seguinte, olha, nesse momento, acabou o congresso Incas Paris, esse é o tema em alta e é assim que a gente conduz. Aí tem quem só atenda cirurgiões plásticos, tem quem só atenda nutrologia, tem quem só atende clínico. Porque senão, o que acontece é, eu tenho o pneumologista, ele vai dizer, mas o meu é diferente, eu não vendo o procedimento. Então, não adianta eu querer aplicar o que funcionou de um procedimento de medicina estética para ele. Então, a gente entendeu que, assim, são núcleos diferentes porque a forma como eles têm que conduzir é muito específica. E isso é muito difícil no mercado, de modo geral, ainda que existam agências especializadas em meio médico, são generalistas dentro do meio médico, faz de tudo. E assim, Fê, não quero dizer que nós somos o alecrim dourado, mas é maturidade, né? De conseguir desenvolver isso. É a jornada que foi te mostrando aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Exato. E você foi aprimorando isso, né? Para quem não conhece o Thiago, ele é um estudioso de mão cheia. E ele é o cara estrategista, é o cara que gosta de colocar no papel, o cara que gosta de fazer estratégia, é o cara que gosta de compartilhar conhecimento, que gosta de montar os manuais, que gosta de montar a jornada. Então, esse é o Thiago. E ao longo do tempo, você foi se provando
estatisticamente, então com base em dados, aquilo que funciona e o que não funciona. E é o que eu falo que falta isso no mercado. Não na área de marketing, mas em todas as É. áreas. As pessoas, elas não estudam os próprios dados, que elas próprias geram. Então, acaba se mergulhando no operacional e esquece dos seus indicadores. E você não, você foi ao longo do tempo pegando os seus próprios indicadores e falou, ó, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui a gente está fazendo dessa forma, mas essa forma não está legal, nós vamos fazer. Você sempre teve essa preocupação. E é por isso que a sua curva, ela foi muito rápida de ascensão, eu considero. Quem te conheceu lá atrás, quem te conhece hoje, sabe que você teve essa curva muito rápida de ascensão, mas por mérito próprio, né? Você foi atrás, você buscou e você tem todo o mérito nesse crescimento. E eu rasgando cedo de novo. Mas você tem todo o mérito nesse crescimento. Então, assim, para quem não conhece o Thiago, eu vou convidar, vocês já viram aqui das próprias palavras dele, então ele, né, eu acho que você tece super bem, você gente, eu não tenho palavras porque eu sou apaixonada pelo trabalho desse cara. Eu não vou falar que eu sou apaixonada por ele porque a mulher dele não vai gostar disso. Mas assim, eu sou apaixonada pelo trabalho dele. Inclusive, a Thaís, que é a esposa dele, eles trabalham juntos, né? Ela tem ali toda uma estratégia também, a sua especialista ali de tráfego. Ela é fantástica também. Ela não tá aqui hoje porque ela tá de bebê. Mas assim, vocês trabalham super bem. Vocês, como casal, se desenvolveram espetacularmente, então, né, conseguiram montar ali um mundo de vocês e hoje sim vocês são referência, né? E claro que você é humilde e você não fala isso, mas quem tá de fora enxerga você sim como papa do marketing, enxerga você como referência, mas uma referência consolidada e sem achismo. Porque Legal. você vai lá, você prova, você fala, gente, eu tenho dados. Gente, eu tenho esse estudo. Gente, eu mostro isso aqui. Olha, eu tenho aqui essa quantidade de coisas que eu mesmo produzi, né? Você não vai lá, não roubou de ninguém, foi você mesmo que produziu. E tanto eu, a minha equipe também tem muito orgulho de você, porque todo mundo te acompanha e quando chega um médico lá e fala, eu não sei como fazer, eu falo, acompanha esse perfil aqui, que lá você vai aprender como fazer, porque esse cara aqui, ele dá informação gratuitamente, você sempre traz muito bem pontuado, e a pessoa ela pode não ter o serviço com você, ela pode não ser o seu cliente, mas só aquela pessoa que ela tá te seguindo ali, né, que ela te acompanha e você tem as suas aulas gratuitas que você dá, as imersões que você faz, mas só o seu conteúdo diário, que já não tá mais tão intenso, eu tô sentindo falta, tá? Mas aquele seu conteúdo diário, do dia a dia, as suas pílulas que você traz, elas são muito certeiras. É daquele momento. E quem te acompanha, só com aquilo que acompanha, já consegue fazer um movimento para que as coisas comecem a acontecer. Então, sim, tô rasgando seda hoje. Hoje eu tô assim, hoje eu tô rasgando seda porque esse cara merece, pessoal. E, Ti, para mim é um prazer ter você aqui, né? Esse programa ele foi construído com muito amor, com muito carinho. Pensei em você lá no começo, né, para ser um dos primeiros, mas a gente entende aí a correria da vida de todo mundo, mas ter você aqui é um prazer muito grande. Fico até emocionada, não vou chorar. Mas assim, é muito legal ter você, é muito legal acompanhar esse teu crescimento, é muito legal acompanhar essa jornada. A gente já teve ideias mirabolantes que não deram certos, ideias que deram certo, mas você sempre foi um cara muito disposto a fazer acontecer. E eu gosto muito disso, daquelas pessoas que não ficam só na teoria, vai lá, vamos movimentar e vamos acontecer. Então, queria que você deixasse os seus contatos, como é que as pessoas te acham, como é que as pessoas te acham no Instagram, como é que as pessoas chegam até você e têm esse mesmo brilho nos olhos que eu tenho de ter você, que essas pessoas também possam te acompanhar e ter você. Legal, obrigado. Mas olha, antes de falar dos meus contatos, É, prazer estar aqui, de verdade. que Muito bom. obrigado mesmo. Legal acompanhar a tua trajetória, a construção que você fez, é, Muitas as mudanças. mudanças, né? Isso é muito bacana. E eu fico muito feliz de ver como você abraçou a causa de trazer o conhecimento, por exemplo, com relação a reembolso e temas que são demasiadamente técnicos, profundos, e existe ainda uma coisa muito turva, né? Não tem clareza da informação. Assim, eu gosto de acompanhar você porque você traz essa visão. Olha, estão falando isso, não é desse jeito, estão dizendo isso, tem que ser assim.
E eu acho que o ponto mais importante é que você defende a sua causa e você defende a bandeira ali, né? Ó, esse é o meu posicionamento, eu vou te trazer. Hoje isso é assim, acho que todo mundo deseja chegar nesse patamar de conseguir de fato defender uma bandeira. É difícil, É difícil. porque muitas vezes a gente fica ali pisando em cascas de ovos, né? Não sei se eu posso dar minha opinião ou não, mas quem realmente consegue se posicionar e atingir o local que realmente deseja, começa a entender que não faz nada sentido se eu não puder defender as minhas verdades, as minhas virtudes e aquilo que eu realmente acredito. E você faz isso muito bem. Gosto muito de acompanhar você também. Que bom, que Muito bom, bom. que bom. E assim, quem quiser me encontrar, @thmartins. Eu não vou dizer digita Thiago Martins no Instagram, porque Vai aparece o aparecer. cantor. É, não, e aparece um monte, né? Um É, monte. então, eu tenho aí esse homônimo, acho que é, né? Thiago Martins, o cantor. Então, digita TH Martins, ou vai no Google e digita Thiago Martins Marketing Médico. Tecnicamente aparece eu. Existe um outro Thiago Martins de marketing médico também, mas eu consegui passar ele aí no posicionamento. Oba! Coisa boa, Então dá para coisa me boa. encontrar lá. E dali tem todos os contatos, tanto da agência quanto dos produtos. De fato, eu não produzo conteúdo como era antigamente, por uma questão de posicionamento mesmo, né? A gente entende que hoje eu preciso guardar algumas coisas de tempo e energia para projetos que me demandam mais, mas, por exemplo, agora para 2024, uma vez por mês eu tenho um webinar ao vivo, gratuito, então é uma forma de conseguir gerar um conteúdo de valor, porque querendo ou não, cair em um determinado momento da minha história no que a gente chama aí do viés do próprio especialista, né? Chegou uma hora que eu não tenho mais o que falar. É. Assim, eu falei sobre tudo, e aí foi. As pessoas acham que a gente, profissional de marketing, está com tudo resolvido, e não é Não bem é, assim. A não gente é também assim. tem os momentos de reflexão, entender para onde eu quero ir, o que de fato eu quero fazer, e entendi que no meu posicionamento já não cabia mais o que eu fazia no passado, e hoje é muito mais sobre trazer minha visão e, eventualmente, algumas provocações, né, para que o médico entenda que, poxa, tem tanta opção no mercado, começa a entender o que faz sentido para você, porque é muito sobre onde você quer chegar, com quem você quer chegar, quem são seus aliados, do que, é só isso, vou contratar qualquer um e tá tudo certo. Não é. E assim, essa é a base de um bom posicionamento do médico. Ele entender que tem pacientes que não são pacientes dele E que e tá tá tudo tudo bem. bem. E que tá tudo bem. Eu acho Isso que quando é. a gente liga o botão tá tudo bem, eu acho que eu brinco, né? Você encontrou o sucesso. Né? Que assim, tá tudo bem aquele não ser o seu cliente, tá tudo bem aquele não ser o seu paciente, né? E aquela pessoa que quer estar com você, ela vai estar com você todos os dias. Você sabe que meu irmão falou pra mim essa semana que eu sou muito brava nas redes sociais. Ele falou: Meu Deus, um dia eu entrei no seu story, você tava lá brigando. Eu falei: O que que aconteceu, né? Eu fui até ligar pra mãe pra saber por que que você tava brava. E na verdade é o meu jeito. E as pessoas que estão lá já sabem que eu É sou isso. assim, É. né? Que não vai adiantar entrar lá e falar: Olha, eu tô ali toda calminha explicando um negócio, né? Camila Zen. Não, não sou eu. Então eu sou daquele jeito e as pessoas que estão ali já sabem que eu sou ali, que eu tô ali. E eu tenho até um médico que ele brinca: Ai, quando eu quero desabafar, desafogar e eu tô muito brava, eu vou lá no seu stories, porque você sempre tá mais brava do que eu. Então é assim, e a gente vai se achando, É. né? E vai se reunindo em comunidades e talvez seja por isso que dê super certo. É. Mas é uma É jornada, uma né? jornada. Só, assim, não adianta querer molhar o pé e descobrir isso, tem que Não, mergulhar não. mesmo. E acho que é autenticidade. Você tem que ser quem você é. O que o outro é nunca vai servir para você. Você tem que ser autêntico àquilo que você é e não dá para nas redes sociais você ser uma pessoa e no seu dia a dia você ser outra pessoa. Ou seja, se vestir ali de atriz não vai dar certo porque uma hora a máscara vai cair, É. né? Então as pessoas precisam te conhecer como você realmente é, Nossa, isso é fato, né? porque de modo geral as pessoas acreditam que muda a roupa, faz uma sessão de fotos e cria um personagem. Não vai dar Infelizmente não certo. vai Não vai funcionar. funcionar. E não vai funcionar da pior maneira. Internamente isso vai gerar um conflito
que vai causar problemas externos maiores, né? Não só na comunicação, mas na própria identidade da pessoa ali, na forma de conduzir. E, de modo geral, o ser humano, ele consegue identificar, né? Pô, mas alguma coisa aqui não está É batendo. isso aí. E uma hora, assim, o mais importante é ser você mais que tudo. E, óbvio, espaço para todo mundo. Tem quem é, poxa, o cara nasceu lá no interior de Minas Gerais, ele tem um jeito, é o jeito dele E e tá ele tudo vai se bem. destacar Ele assim. vai se destacar assim. Esse é o mais Gente, eu vou importante. mudar esse programa, em vez de ser Meta Doctors Talks, vai ser no sofá lá de casa, porque a gente começa a conversar, a gente não para nunca mais. Queria que ficar aqui mais umas 3, 4 horas, abrir a garrafa de vinho agora e continuar esse papo, mas a gente precisa encerrar. Então, Ti, obrigado de novo pela tua presença aqui. Para mim é uma honra sempre estar com você. E vocês que estão assistindo a gente, obrigado por estar todo esse momento com a gente. Segue lá o Thiago, aproveitem o conteúdo, já ouvi aqui um tal de webinar gratuito, já ficou assim, ó, reluzindo aqui na minha cabeça, então aproveitem esse webinar gratuito também, e tenho certeza, ele mesmo responde ali os directs dele, que eu sei sobre isso, então se vocês mandarem mensagem querendo saber alguma coisa, ele com certeza vai direcionar vocês. E a gente encerra aqui, um prazer enorme estar com vocês, e mais um Meta Doctors Talks no ar, para vocês, a gente se vê semana que vem.